prepare-se para explorar a magia da Costa Rica, onde a natureza exuberante se encontra com mulheres deslumbrantes e os melhores grãos de café do mundo são cultivados. Este tesouro escondido da América Central oferece não apenas praias intocadas e florestas tropicais fascinantes, mas também uma rica herança agrícola. Embarque nesta Acertou, jornada miserável. conosco enquanto revelamos os encantos deste paraíso acessível, onde a felicidade é uma tradição e a vida é vivida ao ritmo de pura vida. Embora seja frequentemente conhecido como um destino turístico, o país gera cerca de 55% de sua renda com a agricultura. Os produtos essenciais nesse setor são café, açúcar, bananas e cacau. Na verdade, a Costa Rica é o principal exportador desses produtos na América Central. Este país está localizado na América Central, entre a Nicarágua e o Panamá. Ao norte, a Costa Rica enfrenta o Mar do Caribe e ao sul é o Oceano Pacífico. Graças ao clima tropical, a Costa Rica desfruta de um clima agradável o ano todo, com uma temperatura média de cerca de 25 graus Celsius. Se você quiser visitar durante os meses mais secos, escolha dezembro a abril. No país, o espanhol é a língua oficial. Assim como em muitos países da América do Sul, os espanhóis já governaram aqui. Por exemplo, quando Cristóvão Colombo desembarcou nas costas do Caribe em 1502, ele chamou este lugar de Costa Rica por causa dos depósitos de ouro que acreditavam estar aqui. No entanto, os espanhóis ficaram desapontados nesse sentido. Contrariando as expectativas, eles não encontraram grandes quantidades de ouro neste país. Em vez disso, perceberam que os recursos subterrâneos do país eram extremamente pobres. A população indígena atual do país eram pessoas que haviam migrado de lugares como a Guatemala naquela época, ganhando a vida com agricultura e caça. Mais tarde, os habitantes locais que se aventuraram nas encostas das montanhas descobriram que essas terras eram ideais para o cultivo de café. Levou até 1821 para a Costa Rica conquistar a independência e se libertar do domínio espanhol. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Costa Rica consistentemente se classifica entre os países mais felizes do mundo nos índices de satisfação de vida. Enquanto muitos países da América Central e América do Sul enfrentam infelicidade relacionada à economia, a Costa Rica sempre consegue se posicionar entre os 15 países mais felizes do mundo. O país abrange uma área de 51 mil quilômetros quadrados e abriga uma população registrada de apenas 5 milhões. Aproximadamente 90% dessas pessoas são descendentes de mestiços e mulatos, sendo o restante descendente de africanos e outros povos tribais locais. Hoje, na Costa Rica, apenas 4 tribos permanecem preservando sua identidade, língua e cultura. O restante da população leva uma vida de acordo com as exigências da era moderna. Além disso, atividades como jogos de azar e prostituição são totalmente legais no país e o governo não intervém nesses assuntos. Claro, não atribuímos sua felicidade apenas a esses 2 critérios, mas as condições da prostituição e dos jogos de azar atraem milhões de turistas ricos para o país. Principalmente, pessoas dos Estados Unidos vão para países como Costa Rica e Colômbia. Empresas de jogos de azar também abriram muitos estabelecimentos no país para esse setor. Para ir além, a Costa Rica é o único país do mundo que permite legalmente dirigir sob a influência de álcool. Se você sair de um bar embriagado e entrar no seu carro neste país, a polícia de trânsito não irá multá-lo ou tirar sua carteira de motorista. Na verdade, até 2012, as placas de trânsito nem mesmo eram usadas no país. As regras de trânsito começaram a se desenvolver após 2012. Você pode pensar que tais liberdades requerem uma força militar significativa no país. No entanto, a Costa Rica é um dos 23 países do mundo sem um exército.
Sim, de fato, não há forças militares neste país desde 1948. Então, você pode se perguntar como eles garantem sua segurança nacional. É aqui que os Estados Unidos entram. A segurança externa da Costa Rica está totalmente sob o controle dos Estados Unidos. Consequentemente, não é fácil para ninguém interferir neste país. Além disso, a Costa Rica é, sem dúvida, um dos países mais seguros e habitáveis entre as nações latino-americanas, não apenas em termos de segurança externa, mas também dentro do país. Hoje, na Costa Rica, a educação é totalmente gratuita e eles lideram os países da América Latina em taxas de alfabetização. As pessoas também podem obter remédios gratuitamente nas farmácias. Aproximadamente 98% da eletricidade do país é proveniente de fontes de energia renovável, graças a um sistema hidrelétrico bem desenvolvido, fontes geotérmicas, moinhos de vento e painéis solares. Como a Costa Rica é um verdadeiro paraíso natural, a água que flui de seus rios é completamente potável e saudável. Você pode visitar a Costa Rica sem visto para turismo de quase todos os países se quiser ver situações como essa pessoalmente. Na verdade, canadenses, europeus e americanos de meia idade e mais velhos começam principalmente uma segunda vida neste país. Por exemplo, se uma pessoa financeiramente confortável tiver que escolher entre Suécia e Costa Rica, é mais provável que escolha a Costa Rica. Isso ocorre porque países como a Suécia, parte da região escandinava, têm muitos meses sem sol, poucas horas de luz do dia e clima frio na maior parte do tempo. Na Costa Rica, você desfrutará de um clima quente durante todo o ano, clima ensolarado e praias intocadas e azuis. As taxas de criminalidade são baixas e várias frutas e verduras crescem naturalmente e têm o melhor sabor aqui. Mesmo que o sistema global entrasse em colapso, este país estaria entre os últimos a enfrentar escassez e fome, porque tudo o que você planta no solo aqui rende colheitas abundantes. Você pode sobreviver por muito tempo apenas com cocos aqui. Além disso, você pode investir no país, comprar terras e construir sua mansão dos sonhos nas paisagens exuberantes. Você pode enviar seu filho para a escola gratuitamente e se beneficiar de medicamentos sem se preocupar com seguro-saúde. É por isso que a Costa Rica é mais habitável do que muitos países europeus desenvolvidos. Claro, como em qualquer país, você também pode ter impressões negativas aqui. Por exemplo, ao caminhar pelas ruas da capital, você pode encontrar odores desagradáveis ou lixo espalhado nas ruas. Infelizmente, as pessoas locais que não conseguem encontrar banheiros quando estão em apuros podem se aliviar nas ruas, o que contribui para esses odores desagradáveis. Durante sua primeira visita, você pode ficar bastante surpreso ou até chocado. Além disso, não há habitação social gratuita nem oportunidades de viagem gratuita, como em alguns países. Se você não quiser trabalhar lá, o governo não irá ajudá-lo. Nesse sentido, países como a Suécia, com um forte estado de bem-estar, estão muito à frente da Costa Rica. E tecnicamente não há pessoas empobrecidas. Os salários na Costa Rica são em torno de $700 por mês. O salário mínimo no país é de aproximadamente $600 por mês. A Costa Rica é o país da América Latina com um salário mínimo e poder de compra mais alto. As pessoas aqui ganham salários mínimos mais altos não apenas em comparação com outros países da América Latina, mas até mesmo em relação a alguns países europeus e balcânicos. Na Costa Rica, quando você olha para o rosto das pessoas, seja em áreas rurais ou urbanas, elas parecem ter uma expressão despreocupada. Os costarriquenhos compartilham uma filosofia de vida comum chamada pura vida. O equivalente de pura vida significa principalmente viver uma vida relaxada, seguir o fluxo, não forçar a vida e encontrar alegria nas coisas simples.
É por isso que eles adotaram uma mentalidade positiva, deixando o estresse e a tensão para trás. Por exemplo, ao dirigir, ninguém buzina para o carro da frente, mesmo que espere por muito tempo. Ninguém tem pressa. Eles levam a vida devagar, mostram bondade uns aos outros e têm paciência. Além disso, os costarriquenhos são mais calorosos e amigáveis do que as pessoas em países desenvolvidos. Ao enfrentar um problema aqui, as pessoas se unem para resolvê-lo, e elas podem ser prestativas e genuinamente amigáveis até mesmo com estranhos. Por exemplo, alguém na rua pode cumprimentá-lo com um sorriso sem motivo. Em contraste, em países modernos desenvolvidos, as pessoas muitas vezes se concentram em si mesmas. Um dos valores fundamentais na Costa Rica é o conceito de família. As pessoas vivem suas vidas com suas extensas famílias. E se você quiser se divertir durante o dia e a noite, e até mesmo conhecer novas pessoas, a Costa Rica não irá decepcioná-lo. À noite, há milhares de pessoas festejando, vindas de todo o mundo para se divertir e conhecer novas pessoas. Eles são, na maioria, calorosos e de mente aberta. Se você se cuidar, pode encontrar a diversão que deseja aqui com um orçamento razoável. Além disso, a Costa Rica, juntamente com a Colômbia, é um dos países latino-americanos onde as mulheres são as mais atraentes. Por outro lado, se você viajar das cidades centrais para o interior da Costa Rica, verá muitos ciclistas. Aqui, o uso de bicicletas é prevalente e o público prefere pedalar em vez de veículos motorizados. Embora suas ligas nacionais possam não ser proeminentes em todo o mundo, os costarriquenhos adoram jogar e assistir futebol tanto quanto qualquer outro. Não apenas existem campos de futebol em todas as cidades, mas também em quase todas as aldeias. Em uma estrutura típica de uma vila costarriquenha, existem 3 elementos essenciais: a igreja, a escola e o campo de futebol. Curiosamente, a Costa Rica não possui sistema de endereçamento. Por exemplo, a casa em que você mora não terá um nome de rua ou um número de porta. Então, como você pode dizer onde está? As pessoas descrevem endereços de casas ou lojas com base em um ponto de referência. Por exemplo, em frente à escola, ao lado do cemitério, atrás da igreja e assim por diante. Como o país e as cidades são pequenos, as pessoas não têm problemas para especificar endereços usando pontos de referência. No país, há outra vantagem única para aqueles que trabalham online e ganham dinheiro pela internet. Se você conseguir um visto de residência na Costa Rica e se mudar para lá, não precisará pagar impostos relacionados ao seu trabalho ao abrir uma conta bancária no país. Por exemplo, mesmo se você retirar seu dinheiro de um banco costarriquenho, você não será considerado residente fiscal na Costa Rica se seus registros fiscais estiverem em outro país. São poucos os países no mundo que oferecem esse privilégio. Normalmente, onde quer que você tenha uma conta bancária, as autoridades fiscais solicitam que você se torne contribuinte naquele país para a renda que você deposita nesse banco. A Costa Rica não impõe esse requisito. No entanto, é importante observar que cerca de 15% da população registrada na Costa Rica está desempregada. Isso é uma porcentagem relativamente alta para um país. Então, se você planeja se mudar para a Costa Rica e procurar trabalho, esteja ciente de que as empresas geralmente dão prioridade aos seus cidadãos. À medida que encerramos nossa jornada pela Costa Rica, fica claro que este destino fora do radar é muito mais do que uma terra de beleza natural e cultura vibrante. Com praias de tirar o fôlego, uma rica herança agrícola e uma mentalidade pura vida que envolve toda a nação, a Costa Rica promete uma experiência única.
Se você está em busca de destinos autênticos e fora do comum, não deixe de considerar a Costa Rica para a sua próxima aventura. Deixe-se envolver pela magia deste paraíso tropical e descubra por que este país continua a cativar os corações dos viajantes. E lembre-se, a jornada não termina aqui. Inscreva-se no canal Destinos Fora do Radar para mais descobertas fascinantes em destinos fora do radar. Juntos, vamos explorar o extraordinário e tornar cada viagem uma experiência inesquecível. Vamos lá! A próxima aventura o aguarda!